Bom dia, jovem! Seja bem-vindo à última live que eu estou fazendo em 2021. Hoje nós vamos conversar sobre estágio em engenharia. Espero que tu aproveite muito, que tu aprenda muito. Se tu tá vendo a gravação, seja muito bem-vindo também. E deixa tuas dúvidas nos comentários. E quem tá aqui ao vivo já pode ir mandando as suas perguntas aqui que eu vou responder. Vamos conversar sobre um assunto que é obrigatório para todo mundo que faz engenharia e às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, até porque a maioria das pessoas elas são inexperientes. Boa tarde. E o estágio é o primeiro contato, né, com o mercado de trabalho. Então, bora lá. Mandem a live para os colegas de vocês que não sabem como funciona o estágio, que ainda não fizeram estágio, não sabem como conseguir um estágio. Convidem os colegas de vocês para assistir essa live também. Eu vou deixar salva, né, porque eu sei que tem muita gente que está em clima de férias, não está afim de falar de trabalho, de faculdade, mas aí se vocês quiserem ver no final, depois da gravação, pode ver, e eu vou deixar um PDF com um resumão da live no grupo do Telegram, então não tem desculpa, tá? Mas vai ser muito legal ter a tua presença aqui pra gente conversar ao vivo e discutir isso aqui ao vivo. Eu já vou respondendo as dúvidas conforme vocês forem falando. O famoso peixe é o caminho mais fácil. Ó, já veio uma pergunta boa aqui. É a questão de indicação, Humberto. Questão de ter algum contato quente nas empresas. Que gíria é essa aí? Não é da minha terra essa gíria. Olha aqui, ó, Multitécnica Serviços. Não sei como que é teu nome aí, mas o nome da empresa deve ser Multitécnica Serviços. Falou que estágio foi fundamental na vida profissional. Tá, então assim, Humberto, não sei se felizmente ou infelizmente, tá? Realmente ter um contato quente nas empresas é o caminho mais fácil. E assim, tem o networking que é honesto, networking qualificado, tá? Que é como se fosse uma indicação do bem, que realmente a pessoa vai te indicar por competência, por acreditar no teu trabalho, por saber que tu é uma pessoa com habilidades que vai agregar para a empresa, né? Mas, assim, tem a indicação do mal, né? Que quando indica o sobrinho do dono, quando indica a prima do gerente, sabe? Aquela coisa toda assim. E a gente sabe que isso existe nas empresas. Eu não sou adepta disso, inclusive, quando eu vejo isso acontecer, eu fico pé da vida. Porque eu fico assim pensando, tá, eu tô aqui estudando, trabalhando, me dedicando, fazendo tudo que eu posso. E aí a pessoa não faz 1% do que eu faço, mas é parente de um político e conseguiu a vaga e eu não. Sabe? Eu entendo que esse sentimento é péssimo. E assim, tem gente que assim, né, não tem muito o que escolher. Se eu tenho um tio que é político, se eu tenho um pai que é empresário, entendeu? Beleza, eu até posso me aproveitar, sabe, disso, mas eu acredito que a maioria de nós não temos alguém assim para indicar. Então a gente tem que correr atrás das nossas próprias forças. É possível ter indicação, mesmo que a gente não tenha nenhum parente influente? Claro que é possível, mas a gente tem que fazer um networking muito bom, muito qualificado, tá? E eu já fiz live aqui sobre LinkedIn e acredito que vocês devem ter visto que o LinkedIn é muito importante. O Instagram é muito importante também, sabe? Cada vez mais as empresas estão investigando as pessoas no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Então, claro que o LinkedIn é uma vitrine profissional muito mais forte, mas as outras redes sociais também são muito importantes, né? Para mostrar, às vezes não é necessariamente o teu trabalho no Instagram, mas para ver que tipo de pessoa que tu é, sabe? Para ver que tipo de interesses que tu tem. E aí, com certeza, vai te ajudar. Eu já vi gente relatando que ficava postando desenho que fazia no AutoCAD aqui no Instagram, e aí uma empresa viu e chamou para fazer um estágio, sabe? Então, funciona também, sabe? Não é uma coisa tipo, não, no Instagram eu vou deixar privado, porque eu tô postando só foto de cervejada aqui, então não posso deixar que as empresas vejam meu Instagram. Não, sabe? Tipo,
Eu acho que com limites, né? Assim, aquela coisa de mostrar que tu é adulto, tudo pode. Mas, assim, posta também os teus trabalhos. Tu foi visitar uma empresa, sabe? Posta que tu foi visitar, tu aprendeu alguma coisa nova. Explica ali para as pessoas. Sempre tem alguém que sabe menos que tu, sabe? Tá aprendendo um software. Posta stories mostrando que a tua evolução nesse software, sabe? E eu concordo, assim, o que a gente consegue pelas nossas próprias mãos, assim, o que a gente conquista é muito melhor do que uma indicação, sabe? Eu sou a única engenheira da minha família, então não posso nem esperar que eles me ajudem. Mas às vezes eu fico pensando, sabe? Ai, sabe, eu acho que se eu tivesse um pai, uma mãe que fossem engenheiros, que fossem influentes, tivesse um cargo importante, eu ia querer trabalhar em outra área, sabe? Ia querer, tipo, eles trabalham com engenharia elétrica e eu ia querer trabalhar com, sei lá, engenharia química, alguma coisa bem diferente pra não ter isso, sabe? Porque eu acho que pra mim não faz sentido, tipo, eu consegui um emprego, consegui um estágio porque meu pai me indicou, sabe? Pra mim não faz sentido. Mas assim, cada um é cada um, sabe? Tipo, não é culpa da pessoa que ela nasceu numa família com pessoas importantes, né? Com empresários e políticos e tal. Beleza, sabe? Só que não adianta ficar reclamando que essas pechadas existem, né? Tipo, não, eu imaginei que era essa gíria, mas legal. Não vou. Eu já ouvi falar mandioca também. Tipo, essas mandiocadas existem no mercado de trabalho. E vamos tentar fazer a nossa parte, sabe? Talvez demore um pouquinho mais, porque a gente tem que construir um relacionamento com professores, com veteranos, com ex-alunos. Mas já comentei, né, na live de LinkedIn, assim, tem grupo das universidades que tem ex-alunos ali, sabe? Então já adiciona os ex-alunos ali e aí tu vê onde é que eles estão trabalhando, vê ali, sabe? Tipo, eu, por exemplo, fico bem feliz quando eu vejo alguém que é da UFSM, que é onde eu me formei, me adicionando no LinkedIn. Eu fico assim, ai, que legal, não sei o quê. O pessoal que tá na faculdade agora, no mesmo lugar que eu estudei, tá me adicionando no LinkedIn, sabe? Então, assim, eu acho que dá pra construir um relacionamento honesto, né? E receber uma indicação também. Tipo, porque isso não vai tirar o teu mérito por se um professor, um veterano te indicar, sabe? O que acontece muito também em questão de estágio é o cara fez o estágio, né? E aí saiu da empresa e precisa achar outro estagiário pro mesmo lugar. Aí quem que ele vai indicar? Né? Talvez o pessoal um pouquinho mais novo, mas que tem contato com ele. Eu sei que na pandemia, às vezes, a gente ficou um pouco distante de conversar com os nossos colegas, enfim, conhecer as pessoas da nossa faculdade, mas ativem esses contatos, porque alguém pode estar se formando e aí vai ter que achar alguém para entrar no mesmo lugar no estágio, sabe? E aí é muito mais fácil que indique tu, se tu é uma pessoa que está conversando, que está investindo numa amizade ali, sincera, tá? Não é aquela coisa cheia de interesses, né? Porque a gente percebe quando a pessoa só quer se aproximar por interesses. Mas é aquela coisa sincera, porque se alguém ajudou essa pessoa um dia, ela vai querer ajudar também, sabe? Vai querer lembrar de quem tá mais novo, mais inexperiente que ele, né? Então, networking é assim, é regra de ouro. E eu defendo esse networking do bem, tá? Esse networking que vai gerar indicações honestas e não porque é parente ou porque é amante, porque alguma coisa assim, porque pagou, entendeu? A gente sabe que existe, entendeu? Mas, né, vamos tentar manter a nossa integridade aqui, os nossos valores, né? Bom, outra coisa do estágio, tá? Que muitas vezes as pessoas confundem e tudo mais. E é importante, se vocês ainda não fizeram estágio, ou se vocês já estão fazendo estágio também, leiam a lei do estágio, que é a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Se vocês não conseguiram anotar, depois vai estar no PDF lá no grupo do Telegram, tá? Porque ali fala várias coisinhas que as pessoas têm dúvidas e às vezes ficam assim, mas eu não sei se a minha universidade está fazendo certo, eu não sei se a empresa está fazendo certo, não sei se eu estou fazendo certo, tá? Então, eu vou resumir coisas importantes que geram dúvidas nessa lei do estágio, tá? Uma coisa que é comum, tá? É as pessoas, quando fazem estágio não obrigatório, estágio extracurricular, dependendo de como chama na tua universidade, é receber uma bolsa. A empresa tem que pagar uma bolsa, tá? E aí, assim, depende muito da região, depende muito do segmento da empresa, mas tem que pagar uma bolsa
E aí pode ter outros benefícios relacionados à alimentação, transporte e tudo mais, mas o obrigatório mesmo é a bolsa. Quando é o estágio curricular, aquele estágio que tu faz mais pro final do curso mesmo, estágio obrigatório que conta créditos no teu histórico escolar da faculdade, a empresa não é obrigada a pagar bolsa, tá? Só que a maioria paga, entendeu? Porque se tu pagar, tu vai ter os melhores estagiários, né? Tu vai chamar outras pessoas para fazer estágio naquele lugar, enfim, né? Então a empresa acaba se destacando e chamando atenção no mercado se ela pagar as bolsas, tá? Mas se alguém quiser questionar e tal, esse obrigatório não precisa pagar a bolsa, tá? Tanto que às vezes tem gente que na hora do desespero acaba aceitando um que não tem bolsa porque precisa para se formar, tá? Outra coisa também é que durante as semanas que tu tem prova, os dias que tu tem prova, a tua carga horária tem que ser reduzida. Então, é claro que né, às vezes depende muito do calendário da tua universidade e tudo mais, mas aí tu avisa o teu chefe que tu tem prova naquele dia e aí tu pode sair mais cedo, tá? E não precisa repor essas horas. Muita gente fica nessa, sabe, de ai meu Deus, sabe, tipo, eu tenho que mostrar que eu sou dedicado. Não, tu é um estagiário, tu tá ali pra aprender, tá? E tu tem as tuas responsabilidades na faculdade. Então, no dia que tu tem prova, tu pode sair mais cedo sem peso na consciência. Mas é claro que teu chefe não vai adivinhar que tu tem prova se tu não falar. Então, tu já avisa com antecedência para dizer, olha, em tal dia eu vou ficar 2 horas a menos, 3 horas a menos, porque eu tenho prova, tá? Então, isso é uma coisa interessante também vocês ficarem ligados. Tá. Questão de CLT. Apesar de ter várias empresas que o RH acaba registrando o estágio na CLT, não é obrigatório isso, tá? Tanto que não fica lá contando como experiência de trabalho. Às vezes é um carimbo para dizer que tu passou naquela empresa, tá? Então, assim, se vocês nunca fizeram CLT, talvez façam, porque vai que a empresa peça, mas hoje em dia também tá tudo digital. Então, a maioria das empresas nem tá usando mais aquela física, tá usando só digital. Então, é mais tranquilo ainda, tá? Porque estágio não conta como vínculo empregatício, tá? E, então, o que tu precisa é ter um vínculo com a universidade, um comprovante de matrícula, tá? Não precisa ter o CLT. Outra coisa que é comum, os estágios duram, em geral, um semestre, né? Daí é 5 meses, 6 meses, às vezes um dias a mais, um dias a menos. E aí, tu pode renovar até 3 vezes, ou seja, fechar 2 anos. Então, tu não pode ficar mais que 2 anos na mesma empresa, tá? Uma coisa que eu já falei nos stories, mas eu acredito que é importante repetir, é que eu aconselho, tu ficou 6 meses ou 1 ano no máximo, trocar ou de empresa ou de setor dentro da mesma empresa. Porque às vezes tem empresa grande que tu troca de setor e aí é um trabalho completamente diferente. Porque senão tu vai ficar muito fechado numa mesma área e tu não vai ter experiências, conhecer outras áreas, não vai saber como funciona direito o mercado, conhecer outras pessoas e tudo mais. E assim, já vi muita gente ficar 2 anos no mesmo setor, numa mesma empresa e não ser efetivado. E aí a pessoa só conhecia aquilo do mercado, não sabia fazer mais nada fora daquilo e aí não conseguia emprego e tudo mais, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade, cada 6 meses ou 1 ano, troquem ou de setor ou de empresa, que eu acho que é bem interessante, vai agregar mais para a vida de vocês, tá? Porque quando tu tá fazendo estágio, é o momento de aprender, é o momento de errar, é o momento de fazer trabalhos de engenharia sem ter a responsabilidade de um engenheiro, tá? Por isso que vocês têm que ser supervisionados e vocês não têm que ter medo de perguntar. Uma coisa que eu já vi muito estagiário assim, ai, mas me mandaram fazer tal coisa em tal software. Tipo, não sei mexer nesse software, o que eu faço, sabe? Gente, pergunta. Deve ter 20 pessoas na empresa que sabem fazer isso. Tipo, pergunta. Talvez o teu supervisor, ele não tenha muita boa vontade, mas alguém na empresa vai ter que saber, entendeu? Porque tu não chegou ali de paraquedas, sabe? Tu não chegou ali para ser um cargo estratégico, uma liderança que vai revolucionar a empresa. Não, tu chegou para ser um estagiário. Então, tu tem que aprender o que as pessoas fazem naquela empresa, quais são as atividades delas, tá? E aí, assim, se te mandaram fazer uma coisa que tu não sabe, pergunta, tá? Não, claro que assim, gente, às vezes assim, o pessoal fala uma sigla, né? Às vezes sempre tem essas coisas no meio técnico, enfim, nas empresas tem alguma sigla, alguma palavra esquisita. Tipo assim, às vezes pra não ficar sendo aquela pessoa chata que pergunta a cada 5 segundos, joga no Google, entendeu? E daí tenta descobrir. Mas assim, alguma coisa que realmente alguém precisa parar e te ensinar,
sabe? Algum processo, às vezes, interno daquela empresa, que não tinha como tu ter aprendido em algum curso externo ou nada, sabe? Às vezes é um processo totalmente interno da empresa que tu precisa aprender. Então, pergunta, tá? Não tenha medo de perguntar. Muita gente tem medo de perguntar e isso prejudica demais, tá? É claro que nos primeiros dias tu vai perguntar mais, depois tu vai perguntar menos, mas assim, no começo, gente, não tenha vergonha de perguntar. Tem muita gente que acha assim, faz um mês que tá no estágio, nossa, eu não sei fazer nada ainda, o pessoal vai me demitir do estágio, porque, nossa, eu tô demorando 3 dias para fazer aqui um desenho de nada. Gente, assim, ó, pergunta, sempre que tiver alguma dúvida, pergunta. Não é a tua obrigação chegar sabendo, tá? Por isso que tu chama estagiário, por isso que tu não chama analista sênior, por isso que tu não chama supervisor, não chama gerente, chama estagiário, tá? Então pergunta, tá? É claro que às vezes tu tem que ter a noção, né, de não perguntar coisas tão óbvias e ter uma proatividade de estudar aquilo, às vezes, eu vi que isso é uma dificuldade, então eu vou estudar no final de semana. Mas em geral, gente, perguntem, não tenham vergonha. A empresa tem a obrigação de te dar um supervisor que ele vai te acompanhar mais de perto, tá? E além do teu supervisor, tem outras pessoas na empresa, tá? Eu não sei se alguém tinha alguma dúvida, assim, com relação a isso de perguntar, de pedir ajuda, assim, mas isso é muito importante no estágio, tá? E acredito que muita gente, assim, acaba se fechando porque acha, nossa, cheguei aqui e não sei nada. É normal, normal, gente. Principalmente no primeiro estágio é normal chegar e não saber fazer muita coisa, tá? Vocês vão ver, assim, com o tempo, que estágio não tem, assim, muita relação com a faculdade, tá? Porque tem um abismo entre a faculdade e o mercado de trabalho. Por isso que é tão importante fazer estágio. Tem gente que às vezes faz estágio, tipo, no laboratório da universidade. Aí o choque de realidade, quando chegar no mercado de trabalho, vai ser maior ainda, porque não conhece como funcionam as empresas, como é que é essa questão de hierarquia, de horários, questão de prazos, de ter um cliente real para entregar um projeto, sabe? Então, por isso que é tão importante tu ter essa experiência de estágio. Quanto mais, melhor. E quanto melhor tu puder fazer, mais tu puder fazer em outras áreas, em outras empresas, melhor ainda, tá? Não tem essa obrigação, eu tenho que saber qual área eu quero seguir. Tipo, não, gente, o estágio é justamente para isso. E não tem problema nenhum tu fizer um estágio, não gostar e depois quiser trocar, tá? Também, assim, não gostei da empresa, gente, sabe? Tu não assinou um casamento ali, tu pode sair, tá? Isso é bem importante, tá? Uma coisa que eu vejo muito, eu não sei se vocês têm algum conhecido, algum familiar, enfim, algum colega de escola que é da área de saúde. Vocês já viram a quantidade de estágio que eles fazem? Eles fazem muito estágio. Desde o início do curso, praticamente, assim, ou tipo, desde a metade do curso, no mínimo, dependendo do curso da área da saúde. E assim, claro que não é um consenso, assim, mas praticamente todo mundo que sai, assim, que se forma da área da saúde, já sai muito mais confiante, muito mais seguro da prática. Entendeu? Não estou dizendo que vai saber fazer uma cirurgia de risco recém-formado. Mas assim, o atendimento básico de um paciente vai saber fazer. E na engenharia muita gente se forma e não sabe o mínimo do mínimo da prática, justamente porque não aproveitou esse período para fazer estágio. Por isso que é importante fazer o máximo de estágio que vocês puderem, no máximo de áreas que vocês puderem, em várias empresas, tá? Em geral, os cursos de engenharia só tem um estágio obrigatório e a maioria das pessoas acaba fazendo só um estágio mesmo. Mas se vocês verem o pessoal da área da saúde, eles têm 5, 6, 7, 8 estágios. E aí eles fazem esse rodízio entre as áreas também. Vai trabalhar um pouco em posto de saúde, um pouco em hospital, né, um pouco em clínica, não sei o quê, e etc. E na engenharia, isso seria muito mais vantajoso, porque a gente sairia muito mais confiante da faculdade, tá? Porque mesmo que a gente tenha aula de laboratório, que a gente faça empresa júnior, que a gente faça iniciação científica, quando a gente tá dentro da universidade, a gente tá ali protegido, tá ali dentro da nossa bolha, sabe? E aí aquela sensação assim, pô, se eu errar, tá tudo bem. Tipo, se eu errar, eu tô na faculdade mesmo. Mas aí quando tu vai pro estágio, tu tá dando a cara a tapa, tu tá indo pro campo de batalha. Por isso que é tão importante fazer estágio. E não fazer só por fazer, tá? Só porque tem que cumprir aquele horário, mas fazer pra aprender mesmo, tá?
E o estágio também, né, vai te abrir outras portas. Às vezes, tu não vai ser efetivado naquela própria empresa, mas tu vai fazer um networking bom para no futuro conseguir um emprego em outra empresa. Ou às vezes tu quer empreender, mas aí tu vai ter contatos que vão te indicar clientes. Isso vai ser muito interessante, tá? Por isso que é tua iniciação no mercado de trabalho e isso é tão importante, tá? Alguém tem alguma pergunta aí, algum comentário? Vamos lá falar rapidinho de como conseguir um estágio, tá? Eu acho que vocês entenderam mais ou menos como é que funciona o estágio. Qualquer coisa, mandem as perguntas aí. Para conseguir um estágio, o que é importante, tá? Network a gente já falou, já veio perguntas ali. E eu defendo um networking honesto, um networking realmente que valoriza as competências, tá? Eu já indiquei várias pessoas para estágio, para emprego, mas eu não vou indicar uma pessoa que eu sei que não gosta de trabalhar, uma pessoa que eu sei que não vai atrás das coisas, que não é proativo, né? Que não quer aprender coisas novas, né? E assim, eu acredito que essa postura seja uma postura adequada no mercado de trabalho. Se vocês querem desenvolver esse networking, começa desde agora. Ah, estou no primeiro semestre, não vou socializar. Gente, professores, colegas, monitores, veteranos, os estudantes da pós-graduação, tá? Tipo, tem muita gente para conversar, sabe? Porque mesmo que essas pessoas, talvez elas estão ali dentro da universidade também, elas já têm um pouquinho mais de experiência que tu, tá? E aí isso vai ajudar a ter um networking que pode render uma indicação. E às vezes não é nem um networking, às vezes é de saber uma vaga. Ah, fiquei sabendo que tem uma vaga aberta na empresa tal. A pessoa só te avisa isso, sabe? E aí tu não ficaria sabendo que tinha aberto essa vaga se tu não conversasse com essa pessoa, tá? E por isso que é importante, quando vocês estão procurando estágio, falar para todo mundo. Tipo, não é assim, tipo, ai, por favor, preciso de um estágio, pelo amor de Deus, estou aqui, coitado de mim, não tenho um estágio. Não, gente, mas fulano, olha só, eu estou em tal semestre do curso tal, na universidade tal, eu estou interessado nessas e nessas áreas, eu tenho essas e essas habilidades. Se tu ficar sabendo de alguma vaga de estágio na tua empresa ou em alguma outra empresa que tu tenha contato, quem sabe tu pode me avisar, eu vou ficar muito contente, muito agradecido se tu me avisar, sabe? E não precisa ficar uma coisa desesperada, ai, pelo amor de Deus, me dá um estágio, sabe? Mas conversa, avisa as pessoas, sabe? E conta, olha só, eu fiz um curso, aprendi a fazer isso, eu tive uma experiência no Empresa Júnior, no Fórmula SAI, alguma coisa assim. Agora eu estou preparado para novos desafios, eu quero fazer um estágio para ter um contato mais direto com o mercado de trabalho. Conta assim, sabe, para as pessoas. E acredito que isso vai ser muito válido. Conta para os professores, sabe? Fica 5 minutos a mais depois das aulas e conta para os professores. Porque os professores têm contato, às vezes, com os colegas dele, com ex-alunos que estão no mercado de trabalho e vão dizer assim, estamos precisando de estagiário em tal área aqui. E aí, quem vai lembrar de ti que foi lá e falou, que ficou 5 minutos a mais depois da aula e falou, tá? Então, networking, seja na universidade, seja no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Telegram, vocês precisam de networking, tá? E assim, vai acontecer, as fechadas, vai acontecer, tá? Mas assim, vamos fazer a nossa parte, tá? Não adianta a gente ficar reclamando que o outro lá entrou por uma indicação de parente, se a gente não fizer a nossa parte, tá? Vida que segue, o mundo não é justo mesmo, tá? Outra coisa que eu já vi muito acontecer em estágio é que tem vaga de estágio lá que pede experiência. Ou então vaga de estágio em engenharia que pede que a pessoa tenha curso técnico, sabe? Não acho certo isso, porque na verdade o que essas empresas querem é ter um profissional, né, e que faça o serviço de um profissional mais experiente, mas que seja um estagiário, que receba um salário, né, uma bolsa de estagiário. O que não é certo, né? Porque a empresa não está disposta a pegar alguém para ensinar, que é a finalidade do estágio. A empresa só está disposta a ter mão de obra barata, tá? Mas assim, o que pode ajudar vocês a não chegar com o currículo vazio?
Porque eu já vi gente que chega e tem o currículo vazio na hora de procurar estágio. E não é legal, sabe? Aquele campo tem formação, tem resumo, tem cursos complementares, tem informações adicionais e não tem lá o campo de ah, experiências, tá? Tipo, assim, tem gente que acha que eu só tirei 9, 10, então, nossa, é só eu pegar, anexar o meu histórico escolar eu vou conseguir um estágio. Não é bem assim. Lá no campo de experiências, tu vai colocar que tu fez iniciação científica, que tu fez empresa júnior, que tu fez Fórmula SAI, que tu fez PET, que tu fez CREA Júnior, que tu fez diretório acadêmico, o que tiver que fazer na tua universidade. Ou, enfim, oportunidades que mesmo que tu tenha feito de forma voluntária, sem receber uma bolsa, vai contar como experiência. E aí, na hora de colocar isso no teu currículo, tu vai colocar lá que tu desenvolveu essas e essas habilidades, que tu projetou isso, isso e aquilo, que tu se envolveu com tantas pessoas, que tu teve essas e essas responsabilidades, sabe? E mostra que tu não é aquela pessoa fechada, né, no mundinho ali de tô só estudando, só estudando, só estudando, só estudando, uma pessoa que está conectada com a realidade, tá? E isso é muito importante, vocês mostrarem isso no currículo de vocês, tudo que vocês fizeram na universidade, tá? Se vocês fizeram jovem aprendiz, se vocês fizeram trabalho freelancer, se vocês fizeram trabalho voluntário, pode colocar no currículo também, que vai mostrar que tu é uma pessoa que não se contenta em ser, tipo, só mais um estudante, que tu tá com a cabeça de profissional, tá? Então, isso é muito importante que vocês coloquem no currículo. A gente já fez live também sobre trabalho freelance. Então, assim, eu tô fazendo site aqui para a empresa da minha família. Coloca no currículo, tá? Tipo, não tem muito a ver com o que tu quer fazer na engenharia, mas mostra que tu é proativo, que tu tem iniciativa, que tu tá correndo atrás, que tu tá fazendo nem que seja 500 pila por mês para pagar o teu lanche do final de semana, sabe? Tipo, porque assim, se a gente fica só nessa, eu vou esperar aqui que meu pai vai pagar meu cartão de crédito, meu Uber, não sei o quê. Não, gente, mostra que tu tem iniciativa, mesmo que a tua família seja podre de rica. Vai lá e faz um dinheirinho, vende brigadeiro na rua, sabe? Pra não precisar pedir dinheiro pro teu pai pra comprar um tênis, sabe? Tipo, faz o que tiver que fazer. E isso mostra, mesmo que não seja uma experiência de engenharia, mostra que tu tem iniciativa, mostra que tu é uma pessoa que corre atrás dos teus objetivos, que não fica ali acomodado jogando videogame todo final de semana, sabe? Mais alguma pergunta? Aí, Giovana, Lincoln, o pessoal tá entrando aqui. Marcos foi meu aluno. Bom, vocês vão descobrir muitas vagas por networking. Eu acredito que isso seja o principal. Mas, assim, a gente não pode ignorar que muitas vezes a gente tá fechado um pouquinho mais por causa da pandemia, ou às vezes a nossa cidade não tem tantas oportunidades, né? O que é tão importante, então? Tá ligado na internet. LinkedIn, né? Já falei, tem ali na aba vagas, tem muita vaga de estágio, você pode filtrar pela cidade, pela área, por tipo de cargo, né? Tem ali também nos grupos do LinkedIn muita coisa que vocês vão encontrar. Tem grupos, às vezes, tipo, Engenharia Mecânica Curitiba. Daí vocês vão entrar nesses grupos aí e vão descobrir vagas aí. Tem os grupos de ex-alunos das universidades, também vai ter muita vaga aí. E no próprio feed do LinkedIn tem muita vaga disponível. Tá? E não sei se vocês sabem, mas para anunciar uma vaga no LinkedIn tem que pagar. E muitas empresas, principalmente as empresas um pouco menores, às vezes elas não estão dispostas a fazer isso. E o que elas fazem é fazer uma postagem no feed do LinkedIn divulgando essa vaga, tá? Às vezes coloca um card ali colorido, bonitinho, às vezes só um textão e coloca um link para se inscrever. Por isso que é importante vocês ficarem ligados nessas vagas que não estão só na aba de vagas, tá? Por isso que vocês têm que seguir as empresas, tá? E seguir os funcionários dessas empresas no LinkedIn vai ajudar muito. Eu acredito que hoje em dia o LinkedIn é uma das principais ferramentas para conseguir uma vaga de estágio, certo?
Mas não tem só o LinkedIn, tá? Porque tem várias empresas que ainda não estão muito ligadas, principalmente as empresas mais tradicionais de engenharia, às vezes não ficam muito, LinkedIn é coisa de, né, só para aparecer, né? Então vai ter um site da empresa que vai ter lá o trabalho conosco. Tem muitas empresas de RH, às vezes RH gigante, nacionais, internacionais, ou empresas de RH pequenas da sua cidade, da sua região, que tu pode acessar essas vagas, tá? Eu acho que vocês têm que se ligar e ver o site, se cadastrar, manter os teus dados atualizados, tanto das empresas de engenharia quanto das empresas de RH, tá? Outra coisa, tem vários sites de divulgação de vaga. Não sei se vocês já viram, tem o vagas.com, tem o CIA de Talentos, tem a Cross, tem aqueles outros que usam inteligência artificial, né, que é o Guppy, o Kenobi. Tem vários sites de vagas que são voltados para isso e tem como filtrar a sua vaga de estágio também. No PDF que eu vou mandar no grupo do Telegram vai ter muitas vagas. Desculpa, vai ter muitos sites de vagas aí, eu vou colocar o link para você salvar todos os favoritos e acompanhar, tá? Eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Mas se vocês não conhecem, já podem ir conhecendo vagas.com, CIA de Talentos, tem outra lá que é CIA de Estágios também. E tudo isso é importante porque concentra num só lugar, tá? O currículo de vocês. Se vocês ainda não têm um currículo elaborado, preparem um currículo. E eu já disponibilizei modelo de currículo no canal do Telegram também. Se vocês não têm esse modelo, podem acessar lá, tá, nos arquivos mais antigos, mas é o único DocX que está lá no meu canal do Telegram, tá? E assim, não é obrigatório usar esse modelo, tá? Mas é uma orientação para quem nunca fez um currículo e não sabe como começar e tudo mais, tá? E revisem a formatação, revisem o português, tá? E peça para alguém um pouquinho mais velho, mais experiente no mercado, dá uma olhada no currículo de vocês. Que quando a gente está começando, realmente é normal não saber fazer um currículo, tá? Então a live aqui não é de currículo, mas tem um currículo pré-pronto, assim, pra, caso alguém te diga, tem uma entrevista amanhã numa empresa, o que tu vai fazer? Né? O que tu vai fazer? Não, já tem ali, claro que tu vai ter que personalizar. Tem ali a parte de objetivo do teu currículo, tu vai ter que colocar um objetivo que esteja alinhado com a vaga, com o setor, com a empresa. Mas o resto das informações pessoais ali vai ficar mais ou menos as mesmas, né? O que vai mudar são algumas palavras-chave para alinhar mais com a vaga. Por isso que é importante ter um currículo já e saber como é que funciona, enfim, não é tipo, alguém te falou que vai te indicar para uma vaga amanhã e tu vai sair preparando o currículo hoje do nada. Não, né, gente? É aquela questão de tu mudar algumas informações em 5 minutos para já enviar para a empresa, tá? E outra coisa que é muito importante em questão de estágio é a iniciativa. Antigamente, tá? Eu tô falando assim, talvez de 10, 15 anos, se vocês conversarem com o pessoal mais velho, era comum, quando a economia do Brasil estava um pouco aquecida, as empresas batiam na porta das universidades. Olha, a gente tem vaga de estágio, manda ali os teus melhores alunos, tá? Não tô mentindo, tá? Não tô inventando lorota, isso acontecia. Hoje em dia é muito difícil de acontecer assim. Talvez vocês vão me dizer, aconteceu, não sei aonde e tal, mas é um caso isolado, tá? Há 10, 15 anos atrás, as empresas batiam na porta até das universidades pequenas, até das universidades ruins, tá? Procurando estagiário, procurando formando, porque já queriam efetivar antes de se formar e tudo mais, tá? Isso acontecia. Hoje em dia, tu precisa correr atrás, tu precisa de iniciativa. Não fica lá sentado, porque de repente o coordenador do meu curso vai mandar um e-mail, não sei o quê. Não, não vai acontecer, tá? Se acontecer, vai ser um milagre. O normal é tu tu correr atrás, seja fazendo networking, seja procurando em site da internet, procurando em LinkedIn, grupo do Telegram, tem grupo de vagas também, tem grupo de estagiários no Telegram. Procura lá e entra, tu vai ver as informações. E assim, para empresas pequenas, eu já vi funcionar muito tu pegar, imprimir teu currículo e levar na empresa. Ou às vezes tu acha assim, tá um pouco invasivo demais levar na empresa, liga, tá? Ou manda um e-mail bonitinho, olha fulano, eu sou,
eu sou o João, faço engenharia elétrica, faço engenharia civil, estou em tal semestre, estou procurando uma oportunidade de estágio, sei mexer nesses softwares, tenho essas e essas habilidades, essas e essas experiências. Se por acaso tiver uma oportunidade na tua empresa, me avisa e tudo mais, estou à disposição, podemos conversar. E essas empresas pequenas, às vezes eles nem têm vaga aberta, mas eles vão te chamar, falar assim, fulano, vem aqui um dia, dois, vamos ver como é que funciona, vamos ver se tu gosta da empresa, se a gente gosta de ti, tá? E aí pode funcionar super bem em empresas pequenas. Se tu fizer isso para empresa grande, eles vão dar risada de ti, vão te mandar se cadastrar lá no Trabalho Conosco, lá do site deles, tá? Porque empresa grande vai ter um departamento de RH, vai ter às vezes um consultor externo que vai recrutar os estagiários. Então, assim, os donos da empresa, os líderes, os gerentes, eles nem se interessam por isso. Mas empresa pequena, quem vai entrevistar o estagiário vai ser um dos sócios, geralmente, tá? Por isso que é tão importante ter essa iniciativa de ir atrás, tá? Para a empresa pequena, geralmente funciona tu ir atrás por e-mail, por telefone e até pessoalmente, né? Dependendo do tamanho da tua cidade, tamanho da empresa, funciona também, tá? Outra coisa que é interessante é que, assim, para estágio obrigatório, estágio curricular, talvez tu pode sair da tua cidade. Eu não sei se tu faz estágio numa cidade industrial, desculpa, se tu faz faculdade numa cidade industrial, numa cidade que tem bastante estágio e tudo mais, mas talvez seja interessante tu ir para outra cidade, outro estado, outro país, porque quando o estágio é curricular, tu consegue manter o vínculo com a universidade, tu vai estar lá matriculado na disciplina chamada estágio, tá? E aí, claro que tu não vai poder fazer outras disciplinas presenciais, talvez no máximo fazer um TCC ou alguma disciplina que seja EAD, mas outras disciplinas presenciais tu não vai poder fazer, né? E aí tu pode ir para outra cidade, outro estado, outro país até. E existem essas oportunidades e talvez seja interessante, porque tem muita gente que fica assim reclamando, porque minha cidade não tem indústria, minha cidade não tem construção, minha cidade não tem oportunidade para engenharia. Tu escolheu fazer faculdade nessa cidade, tá? Então, assim, não reclama. Se tá muito ruim, vai fazer em outra cidade, outro estado, outro país, porque tem outras oportunidades, tá? Não fica, tipo, preso, porque eu tenho que ficar aqui na minha cidade, porque eu gosto da minha cidade, eu gosto muito da minha família, não consigo ficar longe da minha mãe, não sei o quê. Não tem essa, tá? Tipo, se tu for para outra cidade, outro estado, outro país, inclusive mostra que tu é uma pessoa que consegue se adaptar, uma pessoa que está disposta a assumir desafios, sabe? Porque é muito cômodo tu estar ali muito perto da tua família, sem ter que se virar, se acontecer algum problema, teu pai vai te buscar, não sei o quê. Não, gente, se tu tá em outra cidade, outro estado, outro país, tu tem que mostrar que tu é uma pessoa independente, que tu tá se tornando adulto, tá? Então, estágio obrigatório talvez seja interessante vocês buscarem oportunidades em outros lugares, não só ali onde vocês estão. Certo? Tem algum comentário aí, alguma pergunta? Entenderam, gostaram? Não entenderam nada, não gostaram de nada? Espero que tenham aprendido um pouco sobre estágio, tá? Que vocês tenham se motivado a buscar um estágio para formação de vocês, para experiência. Não é só por causa dos R$500, dos R$1.000, dos R$1.500 que vocês vão receber na bolsa, tá? Isso é só um detalhe, porque afinal de contas vocês precisam pagar ônibus para ir, pagar comida, né? E vocês vão ver que o melhor do estágio é aprender, é colocar em prática o que vocês viram na sala de aula, tá? Comentem aqui o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. É a última live do ano, então é o momento para desabafar, para perguntar, para falar o que vocês gostaram, o que não gostaram. Ficou alguma dúvida? Me contem aí. Gil, eu fiz uma live esses dias só sobre LinkedIn. Falei tudo de LinkedIn. Tá salvo no meu Instagram, tá salvo no meu YouTube e coloquei um resumo no canal do Telegram, tá? Eu falei um pouquinho de LinkedIn hoje, assim, mas eu fiz uma live só sobre LinkedIn, tá? Então eu não vou ficar repetindo e tal, até a respeito de quem assistiu ao vivo. Mas ficou gravado e aí dá pra aproveitar e se ficar alguma dúvida, me manda de novo, tá?
me chama aí que a gente conversa, mas eu fiz uma live falando só sobre LinkedIn, tá? E hoje o foco era mais estágio. É claro que LinkedIn faz parte, mas hoje o foco é mais estágio, tá? Jovem aprendiz conta também como experiência, né? Tem a questão de idade, né, que é no máximo 24 anos, mas eu acredito que seja uma ótima oportunidade trabalhar como jovem aprendiz, principalmente se tu está no início da faculdade, porque tem algumas empresas que não aceitam estagiários que tá no começo da faculdade. Eu quero um estagiário que está já no sexto, sétimo semestre, né? Que já sabe mais coisas. Mas jovem aprendiz tu pode fazer, sabe? E aí é bem interessante também. Porque, assim, gente, quem já fez estágio, não sei se tem alguém que está assistindo que já fez estágio ou já trabalhou, mesmo que não seja estágio, mas foi jovem aprendiz ou teve um período de CLT, vocês vão ver que quando a gente faz estágio ou jovem aprendiz ou CLT, é muito mais com relação a como lidar com as pessoas, como lidar com o chefe, com o cliente, com o fornecedor, com o colega de trabalho, tem reunião, não sei o quê, tem que mandar e-mail, tem que ter telefone, sabe? O estágio é para tu aprender a trabalhar, não é necessariamente assim, eu tenho que ficar resolvendo equações diferenciais o dia inteiro. Não, gente, tá? E assim, eu já vi muita gente travando que chega lá no estágio, não sabe atender o cliente, não sabe atender o telefone, sabe? E aí se enrola todo, assim, não é porque não foi bem na faculdade, sabe? Por isso que estágio é importante para tu aprender a trabalhar. Uma coisa que quase todo estagiário tem que fazer é fazer orçamento. Tipo, tá? Assim, ó, empresa pequena, empresa grande, fazer orçamento. Não, tem um estagiário aí, vamos mandar ele fazer orçamento. Tem orçamento de parafuso, o estagiário vai fazer. Orçamento de, sei lá, sensor, o estagiário vai fazer. Aí tu fica todo travado, meu Deus, eu não sei quem que fabrica parafuso, onde é que eu vou comprar parafuso? Aí tu fica assim, meu Deus, o que eu faço? Gente, sabe? Tipo, pergunta, joga no Google, telefona, sabe? Abre o Google Maps ali, vê onde que tem um distribuidor do equipamento que tu precisa, tá? E aí tem muita gente que se desespera, assim, sabe? Mas orçamento, quem aí já fez estágio, me conta na verdade. Duvido estagiário que nunca tenha feito um orçamento. É tipo assim, é a função oficial do estagiário fazer orçamento da empresa. Ai, ai, ai. Mas, mas é importante, assim, saber mandar um e-mail, sabe? Todas essas coisas que a gente não aprende na faculdade. Porque na faculdade é muito conhecimento técnico, e aí no estágio tu acaba aprendendo essas coisinhas, assim, sabe? Que é como a gente tem que se comportar no mercado de trabalho, tá? Por isso que valorize o estágio, assim, ó. Fazer estágio no laboratório de uma universidade. Eu só aconselho se tu tem certeza absoluta que tu quer a carreira acadêmica, tá? Mas, mesmo que tu queira a carreira acadêmica, vai fazer um estágio numa empresa privada pra ter essa experiência, sabe? E ter a certeza, tá, eu quero a carreira acadêmica, mas eu fui lá e experimentei uma empresa privada para ter certeza que era isso que eu não queria, tá? Porque o estágio é época de experimentar, é época de descobrir o que tu gosta, porque tu ainda é muito novo, tu ainda não conhece muito da vida e tudo mais, né? Vamos encerrar? Alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês gostaram, não estão com vergonha de falar, clique no coraçãozinho aqui um monte, tá? Para eu saber que vocês gostaram. E aí eu vou deixar o resumo no canal do Telegram, tá? E eu vou deixar aqui a gravação também, caso vocês tenham chegado atrasados, não conseguiram ver tudo. E se quiserem depois mandar para algum colega, se quiserem rever ano que vem, agora estou no clima de Natal, não estou afim de procurar estágio, mas em janeiro vocês podem assistir de novo essa live. E espero que vocês consigam os estágios que vocês estão procurando, tá? E tenham muito sucesso profissional. E ano que vem eu vou voltar a fazer lives, tá? Só vou dar uma parada agora no Natal, porque eu tô vendo que tá todo mundo
em clima de Natal, não tá muito afim de estudar e trabalhar, né? Mas espero que vocês tenham gostado dessas lives que eu fiz nas quartas-feiras ao meio-dia. E estou à disposição, não vou sumir, não vou ficar sem internet, só não vou mais fazer live em 2021, tá? Mandem aqui um coraçãozinho, tirem um print se vocês gostaram e me marquem nos prints para eu saber que vocês gostaram, que vocês aproveitaram a live. E boa sorte na busca de estágio para vocês, tá? Boa tarde e nos vemos no feed, nos stories.